Bom, vamos começar a falar, vamos entrar no assunto aqui? Pode entrar, vai lá. Tem Então muita tá, coisa bom, para então falar. a gente escolheu essas duas séries para falar aqui. A gente está ensaiando fazer essa live há um tempão. A gente ia falar de Hollywood, mas acabou perdendo um pouco o timing, né? A série Porque Hollywood, do a Netflix. série, a série Hollywood da Netflix, porque eu demorei um pouco mais que você para terminar de ver, e aí a gente ficou, não vai rolar essa O que é semana, vai raro. rolar na próxima. O que é raro, é. O que é raro, porque Normalmente eu o vejo Rodrigo antes. sempre vê as coisas muito antes de mim. As coisas É, atuais. é. Mas aí olha, minha mãe entrou na live. Ah, que legal. Aí a gente acabou perdendo esse time para falar de Hollywood, então ficamos esperando alguma coisa. E esse Unsolved Mysteries entrou, também já faz algum tempo, né? Mas a gente demorou um tempinho para ver, eu também demorei um pouquinho mais que você, mas foi uma coincidência, porque foi graças à coleção que a gente teve essa ideia, né? Porque você, numa coincidência incrível, você me mandou uma foto do box que você achou na sua coleção aí, que você tinha comprado milênios atrás, que é um box, Não uma tá aí. edição especial Tá do aparecendo? Unsolved Mysteries original, tá aparecendo. Que você me mandou essas fotos falando, olha aqui que eu achei na minha coleção, que legal. Aí você me mostrou, abriu, mandou as fotos, aí eu falei, caramba, acho que você nem sabe ainda, mas a Netflix acabou de fazer um reboot dessa série e com episódios novos e, e é justamente essa série que você tem aí. E aí eu te falei, você pegou para assistir os 6 episódios, assistiu rapidinho, né? Aí eu assisti um pouco, demorei um pouquinho mais para ver, mas aí achamos que seria legal a gente falar delas, porque aí você mostra a coleção, aí a gente fala um pouco. E aí surgiu a outra série, que é o Eu Terei Sumido na Escuridão, que a gente pode classificar no mesmo gênero, né? Que é um gênero true crime, que são séries documentais sobre crimes reais, não só crimes, né? O Unsolved Mysteries tem vários tipos de história, né? Você vai falar um pouco da série original, que durou muitos anos, muitos 15 temporadas. episódios, e 15. fala de 15 tudo, né? temporadas. 15 temporadas, aí eu fui contar, tem quase 800 episódios. Tem uma temporada que teve 175 episódios. É inacreditável isso. E, e esse gênero é um gênero que existe há muito tempo, né? Faz muito sucesso nos Estados Unidos, principalmente, aqui também, mas é um gênero meio relegado, né? Porque a maioria dessas produções são aquelas que tem naqueles canais a cabo de segunda linha, que você vê muito. Eles começam a contar um caso, aí tem uma reconstituição do crime, meio tosca, né, com os atores ruins. Tem aquelas dublagens que a gente vive tirando sarro, e, e eles entrevistam as pessoas, tem os depoimentos das pessoas envolvidas, normalmente naquele fundo preto, as pessoas falando, né, de frente para a câmera, e, e as versões em português dubladas com uma dublagem tosca. E o Unsolved Mystery surgiu em 88 e ele já surgiu com uma abordagem um pouco diferente, né, porque tinha uma qualidade um pouco melhor, principalmente nos depoimentos, e eles usavam atores para fazer a reconstituição. Também é meio tosca a reconstituição, eu peguei o episódio para assistir hoje, não é lá essas coisas, mas é interessante. E uma coisa legal, respondendo a pergunta aqui da Paula, tem vários casos que foram resolvidos depois que o episódio foi ao ar. Então, por exemplo, hoje eu peguei um episódio aleatório, que foi um que eu consegui achar, que é o primeiro episódio da segunda temporada. E a primeira parte dele, a primeira coisa é updates. E aí mostra 2 casos, eles contam rapidinho, 2 casos que passaram na temporada anterior e que tiveram repercussão, que conseguiram, era um estuprador, que fugiu antes de ser preso, ficou muitos anos foragido, e depois que passou o episódio, pessoas que reconheceram ele ligaram, denunciaram, e aí conseguiram pegar o cara. Isso é uma coisa que o Unsolved Mysteries faz desde o início, né? Eles já começam e terminam todo episódio falando:
Se você tiver alguma informação sobre o caso aqui, ligue para nós, entre no site unsolved.com e fale, e funciona. O Rodrigo, então, fala. A Paula falou do Black Mirror. Você que entende muito mais de Black Mirror, fala aí um pouquinho do Black Mirror. Deixa eu só abrir a porta para os gatos aqui, que são uma coisa de live, Tá. né? Os gatos estão... fala para ela falou que vai estrear a nova temporada, né? Quando é que é? O Black Mirror esse ano acabou não tendo temporada e acho que só vai ter no ano que vem. Até o criador, o Charlie Brooker, deu uma entrevista um dia desses e ele falou que ele está querendo escrever coisas um pouco mais leves esse ano por causa da pandemia, então ele achou que não ia cair muito bem uma coisa mais sinistra, que é o que costuma ser o Black Mirror. Então eu acho que vai ter só no que vem. Estão preparando, vai ter, mas só no ano que vem. O Rodrigo, só para te lembrar, como eu estou completamente no breu, eu não estou me vendo, se eu sair do enquadramento ou qualquer coisa, você me corrige. Se eu for mostrar alguma coisa do assunto, porque eu não estou me vendo ainda. Assim, você está bem no meio, está bem enquadrado. Tá, então, só voltando aqui, antes da gente entrar a fundo no Unsolved Mysteries, então tem essa tradição, né, da TV americana, que coisa no Brasil também, uma coisa meio tosca, mas voltou em carga total em 2015, fim de 2014, começo de 2015, com 3 séries que fizeram muito sucesso. Uma que foi o Making a Murderer, da Netflix, em 2015, né, que conta a história de um cara que ficou preso muitos anos, depois o DNA ajudou ele a ser solto, e aí ele foi implicado num novo crime. Teve o The Jinx, que foi uma minissérie da HBO, que também conta a história de um cara que foi suspeito durante anos de ter matado a mulher, mas nunca conseguiram provar. E aí ficou muito famosa essa série, porque no último episódio, ele foi no banheiro, ele estava sendo entrevistado, ele foi no banheiro, esqueceu de desligar, de tirar o microfone, e gravou ele falando sozinho, alguma coisa do tipo, eles nunca vão me pegar, alguma coisa assim, gravou, e aí acabaram pegando a confissão dele, que nunca ninguém tinha conseguido provar. E esse caso ficou muito... Tem até um filme de ficção sobre essa história que, de anos antes, com o Ryan Gosling e a Kirsten Dunst, que conta a história desse cara. Então foi muito sucesso. E o podcast Serial, que teve a primeira temporada no fim de 2014, que bombou nos Estados Unidos. Aqui nem tanto, porque nessa época o podcast não era tão bombado aqui, mas nos Estados Unidos bombou, depois teve mais 3 temporadas, que é o caso de um assassinato de uma menina, em que tinha dúvidas do menino que estava preso, o tal do Adnan Syed, e aí se levantou o caso, chegou a levar a um novo julgamento. Depois a HBO fez um documentário sobre ele, e 3 anos depois, acho que 2018, mas no fim iam fazer um julgamento novo para ele, depois ele chegou a ser solto, voltou a ser preso de novo, porque o juiz decidiu que não ia ter um julgamento, mas enfim. Aí começou a bombar de novo, e agora tem um monte de caso desses, né, de série True Crime. A mais recente foi aquela dos tigres, né? Tiger King, que bombou no começo da pandemia na Netflix. E aí saiu a primeira temporada do Unsolved Mysteries na Netflix, com 6 episódios. Já anunciaram que em outubro vão estrear mais 6 episódios. E a série antiga, que o Diego pode falar um pouco mais, porque ele vai mostrar aí a caixa que ele tem com o box. Foi uma série que durou de 88 a 2010, com quase 800 episódios, e que era um pouquinho diferente do formato novo, né? O Unsolved Mysteries original, ele surgiu como 7 programas especiais na NBC em 87 e virou uma série em 88, com Robert Stack, que era o Elliot Ness da série Os Intocáveis, não é isso? Os Intocáveis. Os Intocáveis, Untouchables. E foi, só que assim, o Unsolved Mysteries foi um sucesso muito grande. Os produtores são basicamente um cara e uma mulher chamado John Cosgrove, e ela chama Terry Dunn, que são até hoje, eles estão na Netflix, no reboot do Unsolved Mysteries na Netflix. Então eles estão vivendo, a vida deles é Unsolved Mysteries desde 87. Eles estão nessa batida desde aquela época.
E o que acontece? Então começou na NBC, depois foi para a CBS, aí terminou em 2000, o Lifetime ressuscitou, aí foi de 2000 a 2002, aí o Robert Stack morre em 2002, aí foi para o canal Spike, que foi com Dennis Farina, que é outro ator famoso também, um bigode e tudo, e aí agora na Netflix. Então, quer dizer, eu estava até falando para o Rodrigo que a gente estava vendo, porque o Unsolved Mysteries original, com Robert Stack, ele está no Amazon Prime americano, mas não no brasileiro. Mas eu descobri que tem no YouTube, oficialmente, pelo canal da produtora, chamado First Eye Productions, First Line Productions, todas as 12 temporadas de Unsolved Mysteries com Robert Stack e as 8 temporadas de Dennis Farina no outro canal. Tudo com legenda em inglês oficial, não é aquela legenda gerada automaticamente que dá erro, que às vezes dá uma coisa bizarra naquelas legendas de YouTube, mas é uma legenda oficial. Eu até mandei para a Paula pouco antes. A Paula está perguntando. Essa pergunta aí. A Paula está perguntando do Tiger King. Eu não vi Tiger King, Paula. Acho que o Diego também não. Eu acabei não vendo, passou batido no começo. A gente tentou botar aqui séries que a gente mais ou menos tinha visto, né? Por isso até botou, pode ter spoilers, porque a gente vai falar, principalmente do Gone in the Dark, né? Mas voltando a falar do Unsolved Mysteries. Então, o Unsolved Mysteries, para eu e o Rodrigo, que a gente coleciona séries, isso aqui é um tipo de box em comum, porque isso aqui não é um complete series. Geralmente sai a série inteira, complete series, que são todas as temporadas. Isso aqui é um Ultimate Collection. Tá dando para ver, Rodrigo? Tá sim. Tá? Então, é um baúzinho que abre aqui assim, tá vendo? Eu vou mostrar aqui. E ele tem vários... Por exemplo, essa parte aqui é Ghosts. Aí eles separaram Põe um pouquinho na frente do seu rosto. Põe um pouquinho mais para frente do seu rosto e mais perto um pouco do celular. Só para ver se dá para... Mais para a esquerda. Aí, legal. Sobe um pouquinho. Boa. Tá? Então esse é o Ghost. Então esse tem vários discos só com os episódios que falam de fantasma. Isso. Esse é a parte de Ghost. São 4 DVDs separados. Os DVDs brilham, a capa e tudo. E tem muitos extras, o que é a vantagem da mídia física, né, Rodrigo? A gente que é colecionador de mídia física tem muita coisa extra que você não vai ter no YouTube. Por exemplo, no YouTube você vai ter os episódios. Puro e simples. Aqui tem até um tributo para o Robert Stack. Tem a introdução da série pelos criadores, explicando o lançamento e tudo. Aqui, Strange Legends. Tá dando para ver? Dá. Então são mais 4 discos com tema de lendas. Isso. Lendas estranhas e tal. UFOs. Você vê que tá lacrado, né? Isso aqui, esse box só publicou em 2006, quando saiu. Miracles, Milagres. E observem que é a mesma grafia, a mesma fonte da série da Netflix, né? Psychics. Poderes paranormais. Já dá para ver que tem de tudo, né? Tem de tudo. Bizarre Murders. Assassinatos. E tem aquela coisa que quem é fã de mídia física gosta muito, né, Rodrigo? Que é o disco bônus. Só tem nessa coleção. Só tem nessa coleção, que é aqui Treasures and Ghosts. Tem uma parte sobre tesouros e mais alguns de fantasmas. Que legal. É um disco bônus. São quantos discos no total? 21 discos, é isso? 24. Tá escrito aqui. Não, 25. Aqui, ó. 25 total discs. Dá pra ver? São 6. São 6 boxes com 4 discos cada, divididos por tema, e mais o disco bônus. Mais o disco bônus. Então, quer dizer, e curiosamente, isso aqui tá vendendo, eu até mostrei para Paula, isso aqui tá vendendo por $800 esse box. Porque muita gente, tem no Netflix e tudo, tem no YouTube, mas quem é colecionador e gosta realmente de uma série, gosta de ter o original, né, Rodrigo? Gosta de ter o item original. Então, assim, eu li que originalmente a Netflix se comprometeu a fazer 12. E eles largaram 6, lançaram 6 para depois dividiram. Então, o que a gente não sabe é se vai ter mais. Possivelmente vai. Está sendo um mega sucesso. Né?
Eu acho que sim, porque teve uma repercussão. Tem um dos episódios dos 6 dessa primeira leva que teve bastante repercussão, né, de gente indignada com o caso e querendo descobrir, né? Então O teve um último, burburinho que eu acho que é. Hã? o último, o Não, da filha, não, é o do negro, o o Alonso. do o Alonso, o Alonso. É, Ah, sim. O da festa, que foi lá numa cidade no meio do Texas, chamada é, Lacina, o Cisne, lá, e isso. não deram carona É. de volta e ele apareceu morto. Uhum. Nossa Senhora. Mas me Então, fala. não, então é bem possível que eles façam mais, né? E uma coisa que seria legal seria a própria Netflix colocar no catálogo os episódios antigos, né? Mas eu Seria acho bem que, legal se eles. eu não sei, tem a questão sempre do direito autoral, né? Como isso É. já está no YouTube oficialmente, com legenda, Uhum. e essa empresa, eu não sei se eles poderiam ter o acesso, né? Mas se bem que o Netflix bota coisa tão. Se bem que o Netflix não. O Amazon Prime tem mais coisa antiga que o Netflix, né? Você não vê Barragem no Baile é de 90. Mas Uhum. mesmo assim, série antiga mesmo, dos anos 70, Uhum. que eu conheço bastante, não tem Netflix. Não tem nada no Não, Netflix. tem poucas, é. Gene é um Mas, gênio, por exemplo, é mas pode acontecer, porque, por exemplo, tem uma série que a Netflix fez um reboot agora, que é aquela Tales from the City, Crônicas de São Francisco, que é tiveram 3 minisséries anteriores, nos anos 90 e no começo dos anos 2000. Eles fizeram esse reboot agora de 10 episódios, e aí um pouco depois eles colocaram as antigas também. Então, pode ser, tem alguma chance de uma hora acontecer. Mas, por exemplo, Twin Peaks, que eles colocaram Twin Peaks, a temporada nova, né, o The Return, até hoje tá lá o Twin Peaks, a temporada nova, que é a terceira temporada, mas até hoje a primeira e a segunda, nem sinal. Então não sei se pode rolar mas ou eu não. acabei de lembrar que, assim, se o Unsolved Mysteries, para nós, não aparece no Amazon Prime, para os americanos aparece. Então, se já está lá, o Uhum. Netflix não vai ficar, né? Porque se já está no Amazon Prime, eles não. Tem alguma coisa que Não, está no pode Amazon comprar Prime aqui. Netflix também? Pode ter direitos, dependendo do território, até pode ter. Ao mesmo tempo, no Netflix e no Amazon Prime? Não no mesmo território, mas fora pode ter. De repente pode ser uma série que tem os direitos nos Estados Unidos da Amazon, mas aqui a Amazon não tem, de repente a Netflix pode pegar. Mas o Unsolved Mysteries da Netflix, que foi. Porque a maioria das pessoas só conheceu o Unsolved Mysteries por causa da Netflix agora. Nunca Sim. tinha ouvido falar na antiga. Uhum. Até porque a antiga não foi exibida aqui em lugar nenhum. A Globo, que exibia enlatados americanos, não passava Unsolved Mysteries, né? Uhum. Nunca, não lembro de passar. Não, é porque também se passasse ia ter outro nome, Mistério Sem Solução. Sim. Mas eu não lembro disso realmente. Então, assim, curiosamente, desses 6 que foram exibidos agora, teve um internacional e teve um de OVNI, que foi até que a maioria das pessoas detestou. Acho que a Paula não gostou, Foi você menos não. gostei. Uhum. Mas é a marca característica da série, tem muito OVNI. Sim. O que eu vi hoje tem um caso de OVNI. Mas é muito a cara deles isso. Então, quer dizer, eles botaram um tímido, porque as pessoas estavam achando que era muito focado em assassinato, em crime. Uhum. Né? Murders, praticamente. E não é Unsolved Murders, não é assassinato. É Unsolved Mysteries. Então, até tem um aqui. Não achou nada a ver o episódio do OVNI. Pois é, no meio dos assassinatos. Mas isso é uma coisa interessante para a gente falar das diferenças entre a série antiga e a atual. A série atual, primeiro, não tem apresentador, que foi uma coisa que foi muito marcante na original, né? O Robert Stack, depois o Dennis Farina, e pelo que eu estava vendo nos créditos do IMDb, tiveram alguns outros esporádicos ali. Então, acho que de vez em quando tinha um ou outro host convidado. Não sei exatamente. O que eu li é que quando o Unsolved Mystery surgiu, eram 7 programas especiais. Nesses 7, cada um era um host. Cada um era o Robert Stack era um deles. Depois ele assumiu a série inteira. Legal.
Então é isso. Então, então a diferença dos antigos é, primeiro, que tinha esse apresentador, né, que aparecia no início, falava lá, tipo Além da Imaginação, né? E aí ele narrava a história, era ele que narrava, contava as historinhas e tal. E outra diferença é que cada episódio do antigo contava mais de um caso. Então você tinha, esse que eu vi hoje eram 2 casos, mas eu dei uma fuçada lá, e tem episódios que são 3 casos. Então, divide ali a história. Então as histórias não são tão longas. Então essa versão nova são episódios longos, cada um focado em um caso só. Então eles esmiuçam mais cada caso, né? Mas engraçado, comparando com Albigon in the Dark, que é uma crítica que eu vou fazer depois, a duração dos episódios do Unsolved Mysteries da Netflix não me incomodou. Eu achei que, apesar de ser um caso por episódio, eu achei Unsolved Mysteries da Netflix tem 45, não é? 45 minutos. Varia um pouquinho, né? Uhum. Pois é, mas eu achei que foi um tempo perfeito, assim. Não, eu também achei. Ao contrário, eu também não achei nenhum super cansativo, não. Achei duração boa. São 6 episódios completamente diferentes, então é normal que as pessoas prefiram um ou prefiram outro. Tipo assim, Sim. Eu gostei aberto do Disco Voador, mas Sim. a maioria das pessoas que eu converso detestou o Disco Voador. Tem muita gente que prefere o último, que é o negócio da mãe e da filha, que é aquela mãe, FDP, não sei, e o pessoal falando Sim. que aquele é o mais intenso. Porém, o que mais me assustou foi o primeiro. Eu acho que a edição e a direção, sabe, tentar invadir a casa do cara, entendeu? Aquela com o alarme tocando 2 dias seguidos antes do cara desaparecer, entendeu? E o primeiro eu acho que é o mais misterioso, né? Não, como é que ele foi parar no buraco? Ele pulou, eles jogaram, então. Entendeu? O fato do chefe, como é que se fala em português? Lawyer up, né? Que é se proteger numa parede de advogados. Ninguém conseguia falar com o chefe do cara. O cara que era amigo dele, né? Era amigo, cresceu com ele, então quer dizer, foi muito impactante. O segundo eu achei meio fraco, o do Salão de Beleza. O da França. O segundo é da França. Não, o segundo é do Salão de Beleza. Salão de Beleza. O segundo é do Salão de Beleza. Esse é mais ou menos também achei. Chama 13 Minutes. O que aconteceu nos 13 minutos entre a mulher atender o último cliente, o último telefone. Cabeleireira. O terceiro de Paris. É Paris, né? Aquela família de... O terceiro é o de Paris, Esse eu achei sensacional. Eu também achei sensacional. Eu tinha até feito um paralelo, eu acho que eu te falei na época, né? Com um crime que aconteceu no Rio. E a gente teve um pai de conta desse crime. O pai de família matou a família inteira pela mesma razão financeira. Que ele não queria que a família passasse... porque segundo o Unsolved Mysteries de Paris, a motivação do crime teria sido a falência, não é, financeira, não é o que pareceu, o que foi dito, sei lá, e que o cara não queria que a família passasse vergonha, humilhação e ou privação material, então ele achou melhor matar. E aqui no Rio, acho que na Barra, o pai matou, só que foi diferente, né, porque o pai se matou junto, e no Unsolved Mysteries lá o cara fugiu, o pai. Isso inclusive leva a gente até a questionar um pouco se o motivo realmente foi o financeiro, né? Porque ele fugiu e ele ficou de boa. Mas aí ele passar vergonha é uma coisa, né? Agora a família, nome, porque ele pode ter mudado de nome, etc. Com certeza. Ô, Rodrigo, vai contando o tempo aí, porque senão a gente vai ficar o tempo todo falando de Unsolved Mysteries. Não, ele avisa aqui quando tiver no final, mas eu tô com um reloginho aqui. Porque eu não tô nem me vendo, então quer dizer... Fica tranquilo. A gente dá para outra série. Senão a gente vai falar 50 minutos de Unsolved Mysteries e 10 do Albigon in the Dark. De repente tem gente que quer... mal, vamos conforme for. O pessoal que está aqui assistindo, se tiver assistido e quiser falar aqui, mandar qual episódio foi o preferido, também a gente gostaria de saber qual que achou o mais legal. Mas aí falando desse crime do Pedro... A Paula falou que não gostou dos alienígenas, eu também não gostei. Eu precisei de umas 3 vezes, recomeçar umas 3 vezes para engrenar nesse episódio. Porque você dormiu, né? Conta aí, você dormiu. Eu dormi 2 vezes. Só na terceira que eu consegui terminar. Nossa, eu gostei bastante. Mas o crime do Rio de Janeiro, que tem paralelo com o de Paris, o cara marretou a esposa dormindo,
uma marreta, um martelo, uma coisa assim, e jogou os 2 filhos pela janela do condomínio e se jogou atrás. Isso Nossa. foi, deve ter uns 3 anos ou 2, não faz muito tempo. E era assim, do 28º andar. Eles caíram na piscina, no hall da piscina Nossa. lá. 2 crianças de 8. Os filhos de Paris eram uns 20 anos, né? O mais velho tinha 20, Mais eu velhos, acho. Estavam na Mais velhos. faculdade já. Nossa, mas assim, e ele, lembra que ele demorou para matar o último? Porque o último estava em viagem, uma coisa assim, e ele hesitou em matar o... Nossa, é assustador, realmente. Ele ficou esperando, né? Ele ficou na casa um ou 2 dias, esperando o outro filho voltar, com os outros mortos lá enterrados. Não, e é impressionante, assim, porque a gente que assiste muito série, a gente está muito acostumado com a ficção, né? Mas como tem esse de Paris, por exemplo, tem ampla documentação em jornais. Aparecia a Casa do Terror, no começo dos episódios lá. Sim. Então, quer dizer, é esse apelo do true crime, né? Que é a mesma coisa do Albigon in the Dark, é um crime real. Você lembra os três nomes pelos quais o assassino era chamado no Albigon in the Dark? Lembro, mas calma, a gente entra depois, né? Vamos terminar o Unsolved Mysteries. Então esse é o terceiro, né? Então o segundo episódio eu também achei da cabeleireira Leila, não é a cabeleireira Leila. Você nem deve saber do que é isso, né? Você andou ouvindo por aí? No programa do Eduardo Sterblit no Globoplay, que virou meme em todo que é lugar. Mas, enfim, eu acho que ele é chato porque os personagens, as pessoas reais, são pouco carismáticas. Aquele filho dela, que é quem conta a história, e principalmente o ex-marido, que é suspeito, ele é muito chato falando. Eu acho que isso deixa o episódio um pouco maçante. Você não achou? Não, eu acho que o filho... Cara, eu acho que as pessoas... a segunda temporada... É outubro, né, Paula? A segunda temporada... Paula, outubro. 19, se eu não me engano. 19 de outubro. 9 de outubro. Eu gostei do filho. Eu achei muito... Trouxe muita empatia ao sofrimento que ele passou, porque no dia que a mãe dele foi assassinada, o padrasto bloqueou a entrada dele na casa, lembra? Não deixou ele pegar uma roupa. Então, quer dizer, imagina para o filho perder a mãe e não poder voltar na casa para pegar... entrar na casa. Ele não tem nada dela, sei lá. Lembra que ele queria pegar alguma memória, alguma coisa... Então, assim... Então, eu acho que tá vendo? Ela disse que a Paula tá falando que ficou impactada com esse do filho. Eu também... Porque, cara, eu acho que o que contribui muito para o segundo ser ruim, entre aspas, mais fraco que os outros, é o quão aquele senhor lá é antipático. Porque não é que eu acho mais... Ele é difícil de assistir, aquele cara. Porque ele parece uma pessoa difícil. Né? A Paula é mãe também, né? Então ela tá falando isso. Tô com pena do cara. Porque, pô, imagina, o cara claramente tem sequelas emocionais daquilo. Verdade. Entendeu? Então, ele ter crescido com aquilo sem poder... Nem faz tanto tempo assim. Aqueles crimes não são dos anos 70. Aqueles crimes são tipo... São todos de 2000 para frente, né? Eu acho. Pois é. Mas eu acho que foi uma bola muito dentro da Netflix ressuscitar isso, né? Foi. E aí a gente chega no episódio 4, que é o que mais bombou, porque é o do rapaz que é negro, vai para uma festa com alguns amigos, num lugar que é totalmente redneck, racista. No Texas. Ai, Paula, no Texas. Que eu tô Texas, e bem agora que tá bombando essa história de Black Lives Matter e crimes raciais. Então esse foi o episódio que mais bombou de todos, né? Então foi um timing perfeito esse para Netflix, desse episódio. Não, eu acho que o que irritou muitas pessoas é que nem eles assumiram que era racismo. Tipo assim, na época, não, foi só um cara que morreu aqui afogado. Não sei se morreu afogado? No laguinho? Era um laguinho. No laguinho, breve, que tinha lá. E teve a história que ele foi congelado, porque passou um tempão, todo mundo revirou aquele lugar, não achou. Aí um dia alguém foi lá, tava lá o corpo. Não foi? É um caso claro de que colocaram o corpo lá para ser achado depois, né? Que a polícia vai lá, dá uma vasculhada e não acha nada. Aí um tempinho depois a família do cara vai e acha o corpo lá.
Ou seja, Não, e assim, é óbvio não que dá óbvio. alguém da cidade que matou estava com o corpo em casa, sei lá onde, e colocou o corpo lá no momento em que sabia que a família ia lá procurar, para ver se eles, achando o corpo, sossegavam, né? Nossa, você falou que esse está tendo muito tip lá, muita informação. Parece que esse é um que tá tendo bastante repercussão lá e de gente com. Porque o outro absurdo é que a festa tinha um monte de gente e ninguém da festa falou, né? Não conversaram com ninguém da festa. Que a polícia não fez esforço para descobrir também, né? Teve isso Oi, também. Catarina. Catarina, minha amiga Catarina acabou de entrar. Oi, A, Catarina. A gente está falando a, daquele episódio do Alonso Brooks, exatamente o a episódio Mari, racista. a Mari está me perguntando aqui, é a minha amiga Mari. É, Unsolved Mysteries, em português, Mistérios Sem Solução, da Netflix. Então é isso. Então esse episódio 4 foi um que ficou bem bombado. Acho que bastante pelo momento do racismo, né? Não, e eu estava até conversando com a Paula recentemente, como é impressionante que o interior do Texas é esse mistério, né? Uhum. Porque o interior do Texas parece que é um lugar diferente do resto dos Estados Unidos. Coisas como essa acontecem lá, ninguém sabe, ninguém viu, e eles são eles podem ser extremamente racistas. A Ku Klux Klan é muito forte no Texas, né? Sim. Então, quer dizer, como tem o meio oeste ali. Eu lembro não só quando o Texas, né? Aquele meio oeste ali. Isso, eu lembro quando eu fui no Missouri, lá em St. Louis, eu senti bastante essa coisa dos negros versus brancos, que a gente não vê aqui com essa marca. Né? Porque aqui a gente meio que, Rio, São Paulo, meio que todo mundo convive com todo mundo. Mas lá eu era o único branco, por exemplo, no metrô, eles ficavam me olhando. Do Sul também, que a Paula está falando, né? Do Sul. Os Estados do Sul. E eu nem sou branco lá, eu sou latino, né? Eu sou branco aqui. Aqui nós somos brancos, mas lá eu sou latino, eu tenho traço de homem latino, então eles não me veem como qual é a expressão que eles usam? Caucasian. 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 Mas assim, é impressionante como os 6 episódios do Unsolved Mysteries, eles têm cada um flavor, né? Cada um sabor. Sim. E por isso pega essa audiência grande, né? Tanto que tinha que botar um de OVNI, porque tem muita gente que adora OVNI. Que é viciado em OVNI e coisa assim. Só de curiosidade, antes que eu esqueça, nesse box aqui, que é o Strange Legends, que também é outra marca, tem até o Lincoln aqui, tá dando para ver? Um dos mistérios que eles mexem lá, pelas tantas, é o do monstro do Lago Ness, que é um mistério famosíssimo e tudo, e esse foi solucionado. Não sei se você sabe disso. Não. Porque o cara... Porque isso é tanta notícia que a gente lê todo dia que essas coisas acabam indo pro rodapé, né? Mas assim, o monstro Lago Ness é um cara que teria tirado a foto, aquela foto do monstro famosa, ele com a cabecinha. Com a cabecinha. E que depois botaram mergulhadores, botaram câmera, botaram tudo, nunca acharam. Mas eu li recentemente, deve fazer uns anos, que o cara que tirou a foto morreu e no leito de morte ele confessou que era uma fraude. Olha que interessante. Ele realmente queria grana. Inventou. Então isso não é mais um Unsolved Mystery. Não é mais Unsolved. Porque então, se eu Oi. Então você não viu, né? Não, porque então, é tanto episódio nessa série que com certeza tem um monte que foi resolvido. Alguns por causa da série, tanto que tem os updates, de tempos em tempos eles colocam no episódio os updates. E que foram resolvidos por causa da série. Ajudou a desvendar. Não, isso é uma coisa maravilhosa, né? Quer dizer, as pessoas estão vendo uma coisa que, entre aspas, é ser diversão. Você vai fazer um sábado à noite, vamos ver Unsolved Mysteries. E aí, de repente, você tem lá, principalmente nos Estados Unidos, quem mora na área, né? Você tem uma informação que você pode ajudar. Por isso que chama Cold Case. Fala aí da explicação do nome Cold Case. Cold Case são os casos que não foram resolvidos, então eles são arquivados, né? E aí ficaram frios. Então, ficaram frios, né? Porque passou o tempo, não conseguiram desvendar, e aí eles são arquivados, e de vez em quando eles voltam à tona, porque surge uma pista que alguém
apareceu e lembrou, ou em algum caso novo acham que tem um paralelo e aí vão lá buscar, né? Acontece. Curiosamente, tem uma série muito famosa chamada Cold Case. Sim, que, procedural. e é ficcional. Ela não são casos reais. É completamente ficcional, né? Totalmente, acho que sim. Eles devem ter inspiração em alguns casos, né? Mas ele não mostra casos reais. Não mostra casos reais, pois é. E eu li que a próxima leva da Netflix vai ter 2 internacionais, 2 ou 3. Acho que são 2. E deve ter algum de paranormal, né? Que não teve nenhum nessa primeira leva, capaz que tem alguns. Vai ter um de fantasma. Fantasma, de espírito. Tem que ter alguma coisa assim. Porque isso também é falar um pouco. Porque tem muitos, né? Tem que ter esses outros temas também, senão vira só Unsolved Crimes, né? Não deveria ser misto.